E aí, pessoal, mais um John Packet no ar, o podcast que mergulha fundo na palavra de Deus. E hoje a gente vai desvendar um episódio cheio de nuances, viu? A purificação do templo por Jesus. É isso aí. Preparem-se para uma viagem rica em detalhes históricos, reflexões profundas e quem sabe até umas polêmicas. Afinal, a gente sabe, né? Jesus não tinha papas na língua. Foi, disse. E por falar em polêmica, para começar nosso mergulho de hoje, vamos voltar um pouquinho antes desse evento. Você lembra? Do primeiro milagre de Jesus, aquele lá nas bodas de Caná da Galileia. Ah, você tá falando da transformação da água em vinho, né? João capítulo 2, versículos de 1 a 11, para quem quiser acompanhar na Bíblia. Aliás, por que será que João chama os milagres de Jesus de sinais, hein? Me parece que João está querendo que a gente vá além da superfície, buscar o significado mais profundo por trás das ações de Jesus. E falando em vinho, você sabia que ele tinha um significado muito importante na cultura judaica da época. Era muito mais do que uma bebida. Verdade? Imagina só, via nas refeições, via nas festas, via até nos rituais religiosos. Era símbolo de alegria, de celebração da bênção de Deus. Olha, em Caná, por exemplo, acabar o vinho no meio da festa, nossa, seria um baita vexame. Imagina a cara dos noivos. Mas mudando um pouco de assunto, porque hoje o foco é a purificação do templo, certo? Abrindo nossas Bíblias em João capítulo 2, versículos 13 a 16, a gente encontra Jesus. Jesus expulsando os comerciantes do templo. Me diz uma coisa, o que será que motivou essa mudança radical de atitude do Jesus que a gente viu em Caná? Olha, João coloca esses dois eventos lado a lado de propósito, sabe? É para nos mostrar a complexidade da natureza de Jesus. Ele celebra a vida, a festa, mas também se revolta contra a hipocrisia. E essa purificação do templo acontece bem na Páscoa judaica, época em que Jerusalém fervilhava de peregrinos. Jerusalém devia estar lotada, né? Tipo, caos total. E essa celebração acontecia onde, Du? Acontecia no Templo de Herodes, um lugar gigantesco, mais de 135 mil metros quadrados. Só que, imagina só, os comerciantes estavam ocupando o pátio dos gentios. Peraí, pátio dos gentios. O que é isso? Era o único espaço no templo, o único, onde os não-judeus podiam orar. Imagina você, vindo de longe para adorar a Deus e encontrar o lugar tomado por comerciantes, vendendo animais para sacrifício a preços exorbitantes. Poxa, que situação. E a fonte que a gente está usando até chama esses comerciantes de ladrões da adoração. Realmente eles estavam roubando a oportunidade das pessoas se conectarem com Deus. E não é só isso. A gente tem que lembrar que a Páscoa, segundo o Êxodo 2.11, deveria ser celebrada à pressa. Mas com essa burocracia toda imposta pelos comerciantes, a celebração estava mais para maratona do que corrida, né? Porque parece que a pressa era só para quem estava comprando, né? Mas, e voltando à purificação do templo, me chamou a atenção que Jesus não se limitou só a expulsar os comerciantes. Ele também derrubou as mesas dos cambistas moedas para todo lado, um caos total. O que será que ele queria mostrar com essa atitude? É verdade, você tocou num ponto importante. A gente imagina a cena, né? Mas será que era só para causar um impacto visual? Ou tinha algo mais profundo por trás disso? Acho que tinha muito mais coisa. E imagina só, derrubar as mesas era como se Jesus estivesse confrontando o sistema. Era um jeito de dizer, olha só, o dinheiro está acima da adoração a Deus e isso está errado. Uma verdadeira inversão de valores, né? E essa inversão de valores, infelizmente, a gente ainda vê muito hoje, né? Às vezes parece que o foco está mais no lucro, no poder, do que na essência do evangelho. Com certeza. E é por isso que a purificação do templo serve como um alerta para a igreja de hoje. A gente precisa examinar nossas práticas, nossos corações e ver se a adoração a Deus está no centro de tudo. E por falar em examinar, a gente mesmo me lembrei de uma outra passagem em que Jesus confronta os líderes religiosos. Em Marcos 7,9-13, ele critica a galera por anular a palavra de Deus com suas tradições. É como se eles estivessem tão preocupados com os detalhes ritualísticos, que esquecessem o que realmente importava, a justiça, a misericórdia, a fé. Exatamente. E essa crítica de Jesus se encaixa perfeitamente na questão da purificação do templo. A gente precisa tomar cuidado para não deixar que os rituais e as tradições nos seguem para a verdadeira essência da fé. Mas e aí como a gente aplica essa crítica na nossa vida hoje? Como a gente evita cair no mesmo erro dos fariseus? Olha, eu acho que a chave está em buscar um relacionamento genuíno com Deus. Em ouvir a sua voz e se deixar guiar pelo seu espírito. A gente não pode transformar a fé num monte de regras e rituais vazios, sabe? Falando em ouvir a voz de Deus, me veio à mente uma passagem linda. Em Isaías 56.1, 3, 6, 7, Deus fala sobre a inclusão dos estrangeiros na adoração. Sobre a sua casa ser uma casa de oração para todos os povos. Isso mostra o coração de Deus, né? Um coração que acolhe, que não exclui ninguém. Que lindo! É verdade, a verdadeira adoração não tem barreiras. Não faz distinção de raça, cultura ou classe social. É um convite para todo mundo se aproximar de Deus. E essa ideia de que a adoração verdadeira não precisa de um lugar físico específico é reforçada por Jesus em João 4.21-23. Ele diz que vai chegar o tempo em que os verdadeiros adoradores vão adorar por Pai em espírito e em verdade. Essa é uma mensagem poderosa para a gente.
A verdadeira adoração não depende de templos ou rituais, mas da nossa atitude interior, da nossa busca por Deus em espírito e em verdade. Para a gente finalizar essa parte do nosso mergulho na purificação do templo, que tal lermos? Jeremias 7, som 5, 6,11. Nessa passagem, Deus dá um alerta. Ele diz que o templo que leva o seu nome virou esconderijo de ladrões. Que forte! Deus está denunciando a hipocrisia, a exploração que acontecia dentro do próprio templo. Ele deixa claro que a adoração vazia, sem justiça e misericórdia é uma ofensa a ele. E esse alerta de Jeremias ecoa através dos séculos e chega até nós hoje. A igreja, que deveria ser um lugar de acolhimento de amor e justiça, precisa se cuidar para não se tornar um esconderijo de ladrões. Um lugar onde os interesses pessoais se sobrepõem aos interesses de Deus. Cara, mas essa passagem de Jeremias é de arrepiar, né? É como se Deus estivesse olhando pra gente dizendo, tô de olho em tudo que tá acontecendo. E não tô gostando nada do que tô vendo. Realmente faz a gente pensar, né? Será que a gente tá vivendo como verdadeiros adoradores? Ou só cumprindo rituais vazios? A gente precisa se questionar. E para nos ajudar nessa reflexão, que tal a gente voltar para a cena da purificação do templo, mas antes de Jesus expulsar todo mundo, teve um momento interessante, que tá lá em Marcos 11.11. Jesus entra em Jerusalém, vai direto pro templo. Observa tudo com atenção, mas não faz nada na hora. É verdade. Me parece que Jesus não agia por impulso, né? Ele não era daqueles que saía fazendo as coisas sem pensar nas consequências. Ele observava, analisava a situação, só então tomava uma atitude. Que exemplo, hein? Com certeza. E essa atitude de Jesus nos ensina muito, né? A gente vive num mundo imediatista, onde todo mundo quer tudo para ontem. Mas a sabedoria nos convida a observar, a analisar, ponderar, antes de tomar qualquer atitude. E a purificação do templo também nos mostra que a ação de Jesus não foi movida por ódio ou vingança, né? Ele agiu por amor, por zelo pela casa do Pai. Exatamente. E esse amor de Jesus é tão grande que ele chora pela cidade de Jerusalém. Como a gente vê em Lucas 19:41-44. Ele lamenta a cegueira do povo, a rejeição à sua mensagem de paz, mesmo diante da rebeldia. O coração de Jesus transborda compaixão. É emocionante ver a sensibilidade de Jesus, né? Ele não é um juiz implacável, mas um pai amoroso se entristece com o sofrimento dos seus filhos. Mas fala uma coisa. E você acha que essa questão da purificação do templo tem alguma relação com a gente hoje, tipo com a igreja? Claro, Atos 21.28 e 29 mostra o apóstolo Paulo sendo acusado de profanar um templo por ter levado um gentio para dentro. Imagina a situação Paulo, que dedicou a vida para pregar o evangelho para os gentios, sendo acusado de profanação. Essa passagem mostra que a resistência à inclusão ao acolhimento do diferente é algo que atravessa os séculos. É como se as pessoas tivessem esquecido que o evangelho é para todos, sem exceção. É realmente triste. Mas também nos incentiva a lutar contra qualquer forma de preconceito e exclusão dentro da igreja, né? E para a gente encerrar esse mergulho, que tal uma última reflexão? Em Apocalipse 3.19 e 20, Jesus nos convida a abrirmos a porta do nosso coração para ele entrar e fazer morada. Ele quer nos purificar, nos transformar e nos capacitar para sermos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Que convite lindo. É verdade. E que essa purificação comece em cada um de nós, para que a igreja seja realmente um reflexo do amor, da justiça e da misericórdia de Deus. E com essa mensagem poderosa, a gente encerra nosso John Pocket de hoje. Esperamos que vocês tenham curtido esse mergulho na Palavra de Deus. Até a próxima no John Pocket. Valeu, galera. Fiquem na paz.